As visões concedidas a nós foi-nos dado por meio dos dons do Espírito Santo e através do dom de línguas. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Portanto, admoesto-vos para que essas palavras não caiam sobre as vossas cabeças. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque opera uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Essas visões que logo ouvirão se trata de tempos angustiosos, de como Satanás tentará roubar a salvação daqueles que ficaram, onde o inimigo os introduzirá em jogos de realidade virtual aumentada. Pois a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor Yahushua Hamashia, achá-la-á. Portanto, aborreça seu corpo, aborreça sua vida, não vivendo nessa realidade aumentada. Não viva. Entregue a sua vida por amor da palavra. Espere seu corpo terreno morrer, e assim obterá a salvação de vossas almas. Nessa visão que o Senhor está me concedendo, eu comecei a ver um homem que ele estava voltando para casa de carro e no momento que ele estava chegando perto de casa, eu entendi que aconteceu o arrebatamento. Então começou a ter muito caos nas ruas, carros batendo, o céu ficou num tom de vermelho bem forte e ele já ficou assustado, desesperado. E chegando em casa, ele já correu, pegou todas as coisas que ele conseguia, que era de comida, de roupa, de mantimento, e foi se esconder no bunker que ele tinha. É, ele, pelo que eu entendi, ele era um cidadão americano ou de algum país lá de fora, ele tinha um bunker em casa, e ele já tinha estocado bastante comida e água enlatada dentro desse bunker, e ele se isolou e se escondeu nesse bunker. E lá ele ficou muito tempo. Ele tinha filmes baixados, vídeos baixados, música, revistas, livros, história em quadrinhos. E ele ficou lá por bastante tempo, comendo aquela comida, bebendo a água que ele já tinha lá separado. E foi passando lendo. Ele ficou mais ou menos, pelo que eu entendi, uns 3 anos e alguns meses, talvez uns 3 anos e 3 meses, por aí, dentro desse bunker, até que ele decidiu sair. Quando ele sai do bunker, esse bunker ficava literalmente debaixo da casa dele, né? Como se fosse um porão. Ele sai e quando ele olha assim, ele levanta a tampa assim do bunker, a casa inteira dele tá destruída, queimada, só os escombros. Aí ele faz uma força muito grande assim para conseguir sair. E quando ele sai na rua, ele vê que a cidade toda, a rua dele todo, o bairro dele todo, tá tudo destruído, tudo varrido, totalmente tudo quebrado, tudo destruído, cheio de esqueleto no chão, corpo morto, sangue, carros, acidentes. E ele olha assim para os lados, ao longe ele vê demônios, ele vê bichos, seres voando no céu. Ele vê pelo que eu entendi nesta visão que o Senhor me concedeu, eu entendi que é como se algumas pessoas que negaram, os demônios tomaram como escravos. É como se o demônio tivesse uma corrente e ficasse puxando essa pessoa, e essa pessoa fosse como um cachorrinho assim atrás dele. E quando a pessoa morresse ou não aguentava mais, ele pegava e comia a carne dessa pessoa. Quando ele via essa cena, ele ficava horrorizado, porque ele achava que, pelo tempo que se passou, as coisas já estariam bem, já estariam normal. E acredito eu que ele não tinha entendido, ele não sabia que era o arrebatamento. Quando ele viu essa cena, ele ficou horrorizado e ele tentou voltar para dentro do bunker. Só que quando ele tentou voltar para dentro do bunker, ele lembrou que estava sem comida, sem água, sem nada. E ele precisava sair para comer ou beber alguma coisa, ele precisava achar algum suprimento.
E aí ele pegou e foi tentando se esgueirar, se escondendo assim pelas cidades, mas não tinha mais nada, nenhuma construção, nenhuma alma viva que pudesse ali ajudar ele. Ele estava sozinho naquela situação, com um corpo fraco, sem entender o que estava acontecendo. Quando ele ia caminhando, tentando procurar algum lugar que tivesse algum alimento, alguma água para beber, ele olhava para o céu assim, ele via esses seres voando, e eu não consigo descrever de tão estranho que é a cor do céu. É como se começasse num tom de vermelho sangue vivo, muito forte, e fosse convertendo para um laranja, mas um laranja muito vivo e forte também, muito estranho, não sei explicar. E as nuvens é como se fossem vermelhas e roxas, e o tempo todo é como se estivesse relampeando e trovejando, é como se fossem chuvas de raios, mas não chega a necessariamente ficar caindo no chão, é como se fosse só os raios no ar. E todos esses seres voando e esses bichos na terra. Esse cara, ele começa a correr assim procurando alguma coisa para comer, para beber, e ele não consegue achar nada, 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 nada. Aí ele entra meio que como num beco assim, de uma parte de uma construção que tinha algumas paredes que estavam de pé ainda, e na parede dessa construção ele lê que está escrito em sangue, provavelmente a própria mão da pessoa usou para escrever. Estava escrito em inglês mesmo, Please God Save Us, ou Save Me, não entendi direito. Que traduzido é como se fosse, por favor, meu Deus, me salve, ou nos ajude. Tinha mais algumas coisas escritas, mas eu não consegui entender, eram palavras que eu não estou acostumado a ver. E ele leu aquilo e ele começou a pensar na possibilidade de ser alguma coisa relacionada a alguma religião, algum deus. Ele começou a lembrar de algumas coisas de quando ele era criança, que ele tinha ouvido quando ele tinha escutado quando ele ia na igreja com os pais. E aí ele começou a lembrar que os pais dele falavam de coisas sobre arrebatamento, sobre a vinda do Messias, sobre a volta do Yahushua. E ele tomou consciência disso e ficou desesperado, mas ele não sabia o que que ia acontecer, ele não tinha noção de como que era. E aí quando ele olha para o lado, tem meio como se fosse um zumbi ou um demônio, não entendi direito. E quando ele vê ele, ele avança na direção dele. Quando esse ser que estava indo para cima dele, parecia como se fosse uma pessoa endemoniada, como se fosse um zumbi mesmo contaminado. Ele começa a ir para cima desse homem e começa e derruba ele no chão e começa a comer ele vivo assim, começa a morder e arrancar pedaço dos braços, da barriga, do pescoço, das pernas. E ele tá sangrando muito com o corpo exposto assim, os órgãos aparecendo, o osso aparecendo, e ele gritando e ele começa a gritar: "Senhor, me ajuda, me perdoa". E aí ele ora para um Deus. Aí depois ele começa a orar para outro Deus. Aí ó, quando ele vai estar olhando para outro Deus, todos os deuses que ele já viu que existia assim, ele estava orando. Ele começou a fazer uma oração, pelo que eu entendi, como se fosse para Buda. Fez algumas orações assim também para outras religiões, para outros deuses pagãos. E ele até chegou a fazer realmente uma oração assim pro Eterno, mas não foi uma oração sincera. Ele só estava desesperado ali para tentar salvar a vida dele ali na terra, para não sentir aquela dor. E aí, quando ele tá assim, já sangrando muito, já quase à beira da morte, ele vê uma luz iluminando todo o céu, assim, como se o céu estivesse se abrindo, como se tivesse sido rasgando essa luz, assim, penetrando e rasgando todo o céu, como se essa luz estivesse iluminando e queimando tudo que tem na terra. E na hora que ele vê isso, ele começa a ter uma esperança, achando que algum Deus que ele orou veio buscar ele, salvar ele. Só que pelo que eu vi, pelo que eu entendi, é Yahushua aparecendo nas nuvens, vindo nessa terra. E nesse momento ele já estava condenado. Ele não teve nem o tempo de acabar. Se ele tivesse o entendimento de dar a vida, nesse momento ele não tinha nada da palavra, ele não sabia nem o que estava acontecendo, e ele ainda teve o azar, eu vou falar assim, de no momento final da morte dele, antes que ele pudesse ter a chance de morrer para dar a vida, se fosse o caso, para ser salvo, e a Yahushua chegou. Então o tempo limite que ele teve acabou nesse momento aí.
E nesse momento, quando Yahushua aparece nas nuvens, eu vi uma representação nessa visão que o Senhor me concedeu, onde é como se ele estivesse, eu vi ele no firmamento, e ele está à esquerda do Eterno. E quando ele abre os olhos assim, ele sente uma paz muito rápida, como se ele fala, nossa, saí daquela situação. E aí quando ele olha assim, que ele vê sim, o Eterno assentado no trono e a multidão de pessoas que está com ele ali. E quando ele olha para o outro lado, ele vê a diferença da multidão das outras pessoas, todo mundo lá alegre do outro lado, e ele no lado que ele tá, todo mundo quieto, como se estivesse em prantos, em agonia, em desespero. Uma representação de um livro sendo fechado. E no momento que esse livro é fechado, é como se ele caísse, o corpo dele, a alma dele caísse assim do céu, do firmamento, e fosse caindo toda a queda até o lago de fogo. E quando ele caía lá, ele caiu espatifado no chão, naquela lava, naquele fogo que queima eternamente. Nessa visão que o Senhor me concedeu, eu entendi, eu tenho a conclusão de como essa pessoa, dessa visão, ele era uma pessoa incrédula, ele não tinha uma crença no Eterno Todo-Poderoso. Na verdade, em nenhuma religião, né? Mas a principal, obviamente, é o Eterno. Eu não cheguei a comentar, mas na visão dos livros que eu vi quando ele estava naquele bunker, eu vi que ele tinha livros sobre acidentes nucleares radioativos, livros sobre alienígenas, invasões, teorias da conspiração. E eu entendi que ele era uma pessoa incrédula no Deus Todo-Poderoso. É como se ele fosse uma pessoa agnóstica, que acredita que há uma divindade, mas ele não acredita que é o Eterno, não acredita que é o Yahushua. Então, ele se escondeu nesse bunker. Ele tinha a possibilidade de pesquisar e de procurar se informar sobre o que estava acontecendo, mas ele nem deu bola, ele não quis, ele não se preocupou na possibilidade de ser o fim do mundo e a condenação da alma dele, da vida dele. Ele só se importou em ficar escondido e passar um tempo confortável enquanto ele estava escondido naquele bunker. Então, um conselho é que você não perca tempo depois que acontecer o arrebatamento, na sua própria sabedoria, que você julga ser a sua sabedoria. Entenda que se isto aconteceu, você precisa buscar o máximo de informação possível e toda a informação para a sua salvação você só vai conseguir no canal Azeite na Lâmpada e Espírito Santo Ministra. Essa pessoa, ela foi muito tola de se julgar tranquila naquela situação ao ponto de não procurar entender o que estava acontecendo e também não acreditar no Eterno Todo-Poderoso. E se você for um bem-aventurado de estar vendo, né, ouvindo esse áudio antes do arrebatamento ou até num período curto, assim que deu o arrebatamento, próximo do arrebatamento, se encha da palavra e se encha do conteúdo, da verdade, dos vídeos do canal do Espírito Santo Ministra e do canal Azeite na Lâmpada, pois são eles que vão te dar a força e o entendimento para dar a sua vida e estar à direita do Eterno, no firmamento, e não à esquerda, como esse homem esteve e foi condenado. Mas você estará à direita para a sua salvação, para viver juntamente conosco no reino do Eterno para todo sempre.